Olá, aqui é o Phil e bem-vindo a outro vídeo no canal Clube Pop. E hoje nós vamos falar de uma série chamada Lost, que estreou em 2004 e foi até 2010, com 6 temporadas, 121 episódios. E é uma série dramática de mistério e ficção científica que marcou a televisão dos anos 2000, famosa por sua narrativa complexa, flashbacks e muitos enigmas. E o elenco principal tem o Matthew Fox, que é o Jack Shephard, o mocinho da série, Evangeline Lilly, que ficou famosíssima por causa dessa série, como a Kate Austen, Josh Holloway, que é o nosso Sawyer, Terry O'Quinn, que é o John Locke, Jorge Garcia como Hurley, Naveen Andrews como Said e Michael Emerson como um dos melhores vilões de todos os tempos, o Ben Linus. Essa série foi criação do J.J. Abrams e Damon Lindelof, de novo, uma série que fez os dois super famosos. Lost ganhou um Emmy por melhor série dramática pela sua primeira temporada e vários outros prêmios técnicos de atuação. Já ganhou o Golden Globe como melhor série dramática e o Michael Emerson ganhou como melhor ator coadjuvante. Ou seja, essa série era explosiva, gente. Todo mundo falava do Lost quando lançou e a premissa da série é bem básica. Após a queda de um avião em uma ilha bem misteriosa, os sobreviventes precisam lutar para sobreviver enquanto descobrem que o local guarda segredos estranhos e perigosos. Inclusive, né, no primeiro episódio a gente já tem aquela cena famosa que a gente escuta uns puf, 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 no meio da floresta, ninguém sabe o que é, e aquilo lá ou te captura a imaginação ou não. Um dos melhores primeiros episódios que eu já vi numa série. Bem feito, as personagens são bem claras, a premissa não é aquela série que você dá a chance, assiste uns 2, 3 episódios, vai, né? Não, aqui de primeira. Bom. Cada personagem tem uma personalidade diferente. Sim, e isso é difícil fazer, porque é uma série com um elenco gigantesco, né? Eu falei um pouco do elenco, eu falei o quê? Uns 6 nomes, mas na verdade é umas 12, 13 pessoas. Sim. Assim que essa série faz você conhecer, e não só conhecer, mas realmente conectar com ela. Então acho que isso é o grande poder do Lost. Agora, começando temporada 1, eu acho que, gente, você quer ver uma ótima temporada de TV, essa primeira temporada é cheia daqueles mistérios. Isso que você tem que entender sobre a série, né? Eles estão nessa ilha e tem coisas estranhas que acontecem nessa ilha. E toda vez, né? Que você... Muito estranhas. Inclusive tem esse portal, né? Uma porta que te coloca dentro de uns negócio meio militar. Tem uma fumaça preta que anda nessa ilha. Tem um outro povo que tá morando nessa ilha, né? Que os sobreviventes acabam encontrando um povo que já tá morando lá. Então tem urso polar. Que eles chamam de os outros, né? Os outros. Nossa, o urso é muito Castelo Rá-Tim-Bum. Sim, é muita doideira. É muita doideira essa primeira temporada. Os pontos chaves dessa primeira temporada só sobrevivência e a introdução dos enigmas. Isso que é legal sobre Lost, gente, é que é uma das primeiras séries que começou aquelas comunidades online, que ela lançou bem quando começou a internet. E eu lembrava, gatinho, de ir nesses fóruns e tinha todo o pessoal lá falando das teorias, o que é isso, o que era aquilo, era muito legal. Era para os nerds de verdade. No iniciozinho da internet, Lost virou uma das primeiras séries que nem a gente tá fazendo hoje, né? No YouTube, falando de séries, o que isso quer dizer, o que aquilo quer dizer. Lost é meio uma das primeiras disso. Então a segunda temporada continua isso, né? A gente começa a ver mais quem são os outros. Aí aparece o Desmond, né? I'm sorry for what happened that made you stop believing, but it's all real.
né? Sim, que aí ele fala que tem que pressionar um botão a cada 108 minutos, senão o mundo vai acabar. E começa um ponto importante da série, que é ciência versus a fé, né? E isso começa a ganhar mais força. E isso é representado muito na personagem do Jack. If we can't live together, we're gonna die alone. Que é o mocinho Matthew Shepard, né? Que é um homem da ciência, um homem chato, né? Que o Eduardo não gostava dessa personagem. Mas ele é um personagem importante em termos dos temas. Ele é pra ser chato, de uma certa forma. Que ele é o homem da ciência, o cético. E o nosso querido John Locke. Que era o homem da fé. Né, que ele acreditou no Desmond, que sim, a gente tem que apertar. E lembra, tinha 2 ou 3 ou 4 episódios em seguida que era só o debate sobre a gente vai apertar ou não esse botão. Então, pra mim a terceira temporada um pouco lenta, mas interessante porque, gente, aí acontece uma coisa mágica, né? Que esse debate, se vai apertar o botão, não vai apertar o botão, acontece algo, né? Em termos desse botão. E a quarta temporada é doideira, porque ela começa com um lance de flash forward, indo pro futuro, e vendo os nossos heróis fora da ilha. Então ela começa a brincar um pouco mais com o que é a realidade, tem um pouco de mudança na estrutura narrativa. Tem uma coisa um pouco ligada a viajar no tempo, mas não total, né? Que um dos melhores episódios para muitos fãs, inclusive eu, é o Constante, né? Que uma das personagens do Desmond, a consciência dele tá entre tempo, tá em várias dimensões, então ele tem que achar uma constante para deixar a mente dele focar. Aí, é um grande amor da vida dele, é um episódio lindo, é sci-fi, é love. Mas eu gostei disso, e também outra coisa que eu acho interessante da quarta temporada é que é um pouco mais curta. E isso deixa esse estilo mais serializado que o Lost realmente fez. Ele era um show de Netflix antes da Netflix, né? Por isso que era difícil, gente. A gente tem que esperar uma semana, né? Hoje em dia eles iam lançar metade da temporada em um dia só e você binge aquela coisa toda. Mas aí depois o verão inteiro, né? Mas com a temporada um pouquinho mais curta, acho que essa teve uns 16 episódios, alguma coisa assim, porque teve uma. Como que fala aqui? Um strike, né? Os escritores. Teve só 14 episódios, né? Por causa da greve de escritores. Faz ela ir muito mais rápido e a história fica bem mais interessante. Aí você vê que tem gente procurando essa ilha, etc, etc. E aí temos a quinta temporada, que é bem legal. É uma das. Acho que é a minha temporada favorita. Ou a 4 ou a quinta. E é chato que muita gente desistiu da série bem nessa época, da quarta ou quinta. Porque, igual eu falei, a terceira, ela é longa e parece que nunca vai responder nada das enigmas. E eu lembro, na época que tava realmente na TV, o pessoal tava ficando frustrado com isso. Tipo, gente, essa série, acho que eles não sabem o final. Eles só estão enchendo linguiça, né? E realmente teve essa sensação. E muita gente não voltou pra assistir a série na quarta. Tipo, a audiência caiu um pouquinho. E pra mim é bem aqui que a série começa a ficar bem legal, porque ela começa a ter viagem no tempo. A quinta é uma coisa incrível e tem um final, né, que todo mundo chora, mas puta merda, é bom. E ela termina na sexta temporada, que tem um pouco de um flash sideways, mostra os nossos heróis em uma dimensão paralela, com a ilha, é bem doida. Mas é isso, gente. São 6 temporadas. As últimas 3 são um pouco mais compactas. E é uma série cheia de aventuras, cheia de mistérios e cheia de coisa legal. Me dá alguns pensamentos sobre o Lost. Primeira temporada eu gosto.
É uma boa introdução, mas comparada com as outras, eu acho que é a menos legal. Eu acho a segunda muito boa, a terceira também, eu acho as melhores. A quarta já entra numa vibes bem diferente, né? Como você Sim. falou, tem aquelas viagens no tempo. E aí aquele negócio mais militar, né? O pessoal vindo lá. Sim, Sim. tem aquele lance da Dharma. Sim. ahn, Aí tem a doidinha francesa lá que eles estão tentando pegar. É um pouco mais militar mesmo. Você vê que tem muita gente caçando aquela ilha. Muita gente quer saber o que, que é. Não, sim, é super legal, assim, o enredo dela, da francesa. E aquela história com a filha dela também. A 6 eu gosto, mas eu acho que já vai pra um lado completamente diferente. Assim, uma coisa meio lenda, assim. Acho uma coisa muito diferente, mas ok. Mas não é uma das minhas preferidas. Mas é completamente diferente das outras. E da quinta, né? Que é a anterior. Impacto cultural do Lost. Ela revolucionou séries com narrativas serializadas complexas. Não existia isso antes. Tinha um pouco disso no X-Files, né? Que o X-Files tinha um arco de mitologia. E também teve uma série do Star Trek chamado Deep Space Nine, que também começou a trabalhar com arcos bem longos durante a temporada, mas nada que era tão explicitamente terminou um episódio e o próximo começa tipo 2 segundos depois, né? É o próximo capítulo daquela história. E acho que isso que fez com que ela perdeu um pouco de audiência, porque teve aquela greve de escritores, o pessoal meio que esqueceu um pouco o que aconteceu, né? E também tava um pouco longa aquela temporada 3, eu sei que você gostou, mas muita gente não curtiu, inclusive eu. E a gente tava meio cansado, tipo, será que eles sabem realmente o que eles vão fazer? Então, quando eles voltaram, achei legal que eles voltaram com um clima diferente, um clima bem mais ação, e eles começaram a realmente falar, ok, daqui pra frente, não é tantas perguntas que a gente vai colocar, a gente vai tentar responder algumas coisas. É uma série que a gente recomenda. Eu recomendo qualquer um de vocês aí assistir o Lost, mas spoilers, uma das coisas que é mais chocante da série acho que o lado bem esotérico dela. Acho que ninguém estava esperando a série chegar a um lado tão esotérico. A mistura disso com a ciência, né? E o bom e o ruim segurando a nossa dimensão em um lugar só. É umas coisas bem doidas, gente, que lança nessa série. Ela tem muito a ver com fé versus ciência, né? Se é tudo por acaso ou se não. A série meio que acha que não, tudo é conectado, né? Sim. Tanto que a última temporada é realmente sobre isso, é sobre a conexão espiritual, que todo mundo que esteve naquela ilha teve um com o outro. Eu lembro quando o final lançou em real time, né? Muita gente não gostou por causa disso. Eles acharam que foi uma coisa nada a ver. E inclusive eu, porque é que nem eu já falei em outro vídeo, quando eu assisto uma coisa de novo, eu tento focar em uma coisa que eu ou achei ruim ou talvez não entendi completamente. E uma dessas coisas era o final, que eu achei what the fuck, né? Tipo, eles foram pra igreja, o que é isso? Aí, quando eu assisti a segunda vez, em vez de focar nos mistérios tanto, eu foquei nas personagens. E essa é uma dica que eu dou pra você. Os mistérios vão ser respondidos, a maioria deles. Mas eles não são tão importantes quanto o que os mistérios traz das personagens. Qual são a reação das personagens devido a esse novo mistério. E isso que faz você engajar com a série. E isso que eu acho que é o lado importante da série. É a conexão que é criada entre essas pessoas que são todas quebradas. Essa é uma coisa que você começa a ver na série. Todo mundo da série está quebrado. Tem alguma coisa que não deu certo na vida deles. Então eles estão lá para se ajudar de uma certa forma. E aí você vê que no final é um final perfeito, porque ele é sobre as pessoas e não a ilha. A ilha vai continuar lá. Vai ter outras versões do Jack, da Kate, whatever, que vão acabar naquela ilha.
Mas a ilha não é importante responder a ilha, o importante é responder o que aconteceu com aquele povo, aquela conexão. Que eu acho muito bonito, eu até chorei a primeira vez que eu vi por esse lado, eu achei bem bonito esse conceito. Mas tem gente que não gosta, tem gente que acha que a série ficou muito sobre fé. E é tipo, é sci-fi, você sabe como tá aquela coisa, né? Ciência não gosta de misturar com religião. E tem muitas séries de sci-fi que os fãs de sci-fi não gostam. Tipo Foundation, né? Que quando brinca demais com o lado religião. Mas quando você vê a série pela segunda vez, acho que dá pra entender que desde o começo foi isso. Né? Tipo, o nome do pai do Jack é Shepard. Jack Shepard, né? Coisa na cara, né? O pastor. Né? E Christian, e o nome dele era Christian, né? Né? Então, tava na cara, né? Que era sobre fé. Mas é como chegar lá que talvez... Mas não era tão escancarado, né? Porque eles focam mais nisso quando chega bem na temporada 6. Porque eu acho que nas outras não era tão assim explicitamente. E não era geralmente algo que eles focavam tanto. Mas é isso que eu tô dizendo aqui. Acho que é por isso que os fãs não gostaram muito do final. Porque parece que foi uma coisa do nada. Agora a gente tá falando de fé. Porque, ó, uma coisa que tem nessa série, gente, tem o que tá acontecendo na ilha naquele momento. E isso é misturado com um flashback da personagem daquele episódio, que eles vão focar naquele episódio. Então, se estão focando numa aventura com a Kate na ilha, vai ter algum flashback da vida dela antes de chegar na ilha, né? O que ela fez até chegar até lá. E dá pra perceber que eles são tudo meio quebrados, né? Ninguém tem uma vida legal. Então, a série começou assim, primeira, segunda, terceira temporada. Aí na quarta, que foi uma coisa meio doida, né? Que eles fizeram um flash forward. Aí do nada eles começaram a mostrar essas mesmas personagens já fora da ilha. Que deixou toda a audiência meio questionando, uau, o que é aquilo? O que tá acontecendo, né? Eu lembro na época a gente lá na internet. Não, isso foi super inovador. Sim, Super... mas aí na última temporada eles têm aquela coisa que é o Flash Sideways, que parece que eles estão vivendo ao mesmo tempo, porque em vez do avião cair na ilha, ele realmente chega ao seu destino e as pessoas seguem a sua vida. Tipo, possibilidades. Exatamente. E então, outros multiversos. exato. E isso que o primeiro ser um flashback, que é tipo, ok, é uma linha de tempo até chegar na ilha. O segundo ser um flash forward, que é uma linha de tempo pós a ilha, e como eles acabaram voltando para a ilha, a gente pensava que aquele flash sideways também ia ter algum tipo, que nem você falou, possibilidades, alguma coisa científica. Mas quando do nada é todo mundo se juntando para ir para uma igreja, foi muito assim, como assim, gente? Tipo, a gente tava numa linha bem realidade, né, entre aspas, mas dentro das regras da série. E aí, do nada, a gente acabou no final bem religioso, mas... Sim, mas era meio que misturava três coisas ao mesmo tempo, né? Porque era científico, era religioso e era meio místico também, né? Porque tinha aquele lance com aquele cara lá, loiro, aquela criança lá que viveu na ilha. E tinha um outro homem preto. O Jacob. E ele se transformava em outra pessoa. Sim. Era uma coisa toda... Então, isso que é a questão. Tipo, acho que de primeira vez que você assiste, aquilo lá parece ser mais tipo mitologia e não tão real assim, mas acho que quando eu assisti a segunda vez eu percebi, não, aquilo lá é pra ser representado místico mesmo, tipo, isso é uma coisa sobrenatural, tem nada a ver com ciência, só tem espírito do bom, espírito do ruim na ilha, e por alguma razão aquela ilha tem o poder de segurar aquilo, é um polo magnético, que isso vem um pouco da realidade, né, entre aspas, mas tem muita gente que acredita isso aqui no Brasil, que tem lugares que são polos magnéticos com muita força, né? E essa ilha é apenas isso. Ela é tipo onde é não sei falar essa palavra em português, mas é onde é tudo junta, todas essas forças de todos esses polos junta nessa ilha. E gente, isso que eu aprendi, né, assistindo ela uma segunda vez
aceite que dói menos. Porque se você tentar explicar o que é essa ilha, por que é isso, por que tem... você tá perdendo o ponto da série. O ponto da série são essas personagens, que são muito legais, que você vai chorar com o que acontece com algumas delas, você vai sorrir quando o Hurley começa a fazer aquele carro dirigir, e tipo aquelas pequenas vitórias. É lindo, lindo, lindo. Você vai chorar que nem o Eduardo chorou quando os velhinhos lá se encontraram, né? Não, É o gente, episódio mais lindo. é emotions. Então, entende o Lost assim. Se você for para um Lost e você é fã de sci-fi mesmo, aquele sci-fi hard, você tem que tirar isso um pouco da cabeça. Tem um lado bem legal sci-fi, mas essa série is about the feels. E tem muitos feels, muitas personagens muito legais. E tem o Sawyer, né? Sim. Que é uma das melhores. Você vai se apaixonar pelo Sawyer, óbvio. Tem muitas cenas do Sawyer sem camisa. E lendo livros. E lendo livros pra deixar todo mundo muito feliz. Então, gente, muito indicada essa série. Eu acho que está no Netflix, continua lá. E é uma série que é extremamente bingeable. Dá pra assistir um atrás do outro. E tem um dos maiores vilões queers, que é o Benjamin. O Benjamin Linus. É super queer, velho. Queer vibes daquele cara. Não, você não entende, gente. É legal. Ó, essa já é a minha terceira vez assistindo Lost. É muito louco, porque toda vez que você vê algo novo, é tão bem feita a série. Mas eu lembro a primeira vez que eu assisti e a gente descobrindo quem era o Ben, né? A audiência ao vivo. E a gente assistiu o episódio, a gente não sabia se ele tava mentindo, se ele era verdadeiro, se não era. E é legal quando você descobre um vilão assim, né? Hoje em dia, não sei se... É difícil hoje em dia ter uma personagem assim, porque tem tanta coisa na TV, que não tem uma coisa que foca todo mundo. Acho que a última coisa que focou todo mundo foi Game of Thrones, assim, que todo final de semana o pessoal falava daquela série. E o Lost era assim, gente, era tão grande assim, e todo final de semana, na outra semana, gente, o que o Ben vai fazer hoje? Personagem magnífica e bem atuada. Então, gente, não esquece de curtir, se inscrever e assistir outros vídeos aqui no canal do Clube Pop. Então, esse foi nossos comentários sobre Lost. Vai lá assistir. Deixa comentário. Tchau.